Prosa. Hoje, dia 13 de dezembro de 2021. Tá acabando o ano, gente. É o nosso último Um Dedo de Prosa de 2021, hein? Porque 2022, ó, já tô preparando, já tô assim, ó, sabe, já convidando aquelas pessoas especiais que vêm aqui toda segunda-feira para nos inspirar. E, ó, meu convidado já está por aqui, Ronaldo, Soninha, minha plateia cativa. Um beijo, meus queridos, que bom tê-los aqui. Então é isso, gente, ó, já estamos em ritmo de Natal, né? E aí, como é que tá a animação? Aqui em casa eu já comecei a decorar. Eu sempre começo um pouquinho depois. Mas ó, já estamos nos organizando para o Natal, né? Que é essa data tão bonita, é esse momento de confraternização, de reflexão também, né? Significa nascimento e renascimento também. Então é isso, gente. Vamos nos animar, vamos fazer aquela retrospectiva boa, né? Pontuar as coisas positivas que nos aconteceram em 2021. E assim a gente vai emanando energia para começar 2022 com toda a garra e com toda a força, né? Hoje, dia 13 de dezembro, gente, aniversário do meu rei, do nosso rei Luiz Gonzaga. Esse homem é muito importante para mim, é o meu ídolo, foi o personagem do meu TCC de graduação em jornalismo, é alguém que me inspira. E agora, recentemente, o forró, né, ele que é o rei do baião, o rei do forró, foi intitulado Patrimônio da Humanidade. É isso, gente, Luiz Gonzaga, nosso rei, um cara muito, muito importante para toda a cultura brasileira, né? É isso aí, gente. Meu parceiro já está por aqui, será? Aquele que tem aquelas agulhas, né, gente? Ele já está aqui. Aquelas agulhas afiadas, aquele que traz as novidades de tudo que tá rolando, né, que vai ali atrás, porque vocês sabem, né, a fofoca, ela movimenta o mundo, gente. Quem é que não gosta, né? Assim, sem maldade, aquela coisa, é mesmo? Isso é bom, né? Dá uma pimentada. Peraí, antes de chamar meu parceiro, quero mandar um beijo muito especial pro pessoal da Moda Maria, meu parceiro aqui no Dedo de Prosa, sempre me vestindo com produções muito legais e acessíveis, né? O que é o mais importante nesse momento que a gente vive. Então lá tem moda feminina de qualidade, tamanho slim e plus size, então atende todos os corpos e com um precinho que cabe no nosso bolso, que é importante, né? Então, sem delongas, vamos para o nosso tricôzinho. Quem aí quer uma fofoquinha gostosa, saber o que é que rolou na semana? Hein, gente? Fala aí pra mim. Vamos lá! Vem pra cá, Dani! Deixa eu te chamar aqui, que o negócio aqui mudou tudo. Gente, porque ele tem trilha, né? Tô de Papai Noel hoje. Ai, tá fofo com esse chapeuzinho. Gostou? Eu gostei. Hoje eu tô no tema. Você já tem programação pro Natal? Como é que tá isso? Já tenho, sou todo programado, meu amor. Toda a programação já está feita, tanto do Natal quanto do Réveillon. Tudo programado. Olha, você falou de Natal, eu não estava com o chapeuzinho. Na hora que você falou, eu falei assim, eu vou lá embaixo, porque eu estou em cima da minha casa, vou lá embaixo pegar meu chapéu na hora. Corri, pá, e deu tempo, ainda bem. Pra estar no tema hoje. Soninha falando, que Papai Noel lindo. Ah, obrigado, Soninha tá sempre aqui, né? Um beijo pra Soninha. Soninha é minha mãe, gente. Minha mãe aqui no Rio. Aliás, vou mandar um beijo pra minha mãe daqui, que é a Soninha, que tá aqui presente. Minha mãe, minha mãezinha lá em Olinda. Um beijo, Edileuza. Te amo muito. Tô com muitas saudades. Beijo, tia. A mãe de amigo a gente chama de tia.
Então, menina, eu tô com umas fofocas aqui pra contar. Aí você falou que era a última do mês. Eu falei, poxa, vamos passar o Natal sem contar fofoca pro público, mas vamos contar entre a gente. Vou te chamar no PV. Adoro, pode chamar, pode chamar. Porque a fofoca não para não, gente. A fofoca, ela se renova. E aí, essa semana eu trouxe algumas novas também. E uma delas é do diretor Rogério Gomes, o Papinha. Não sei se todo mundo conhece, mas é um diretor que já está há muito tempo na Rede Globo, fez várias novelas. Ele é conhecido como Papinha, mas o nome dele é Rogério Gomes. Inclusive, anos atrás, uma fofoquinha antiga, ele namorou a Débora Seco. Eu sei, eu já fui lembram, dirigida né? por ele. Jura? É. Legal. E aí, ele... Tô tentando fixar aqui o comentário e não tá indo, mas vai falando. Tá, fica à vontade. Parece que ele não tá gostando muito da direção geral da Globo, não, ô Jô. Quem tá dirigindo lá agora é o Ricardo Washington, que é um outro diretor também de novelas, mas foi convidado para ser o diretor-geral. E parece que eles se desentenderam. Por conta disso, o Rogério Gomes Papinha pediu demissão. Olha que babado. Eita, menino, mas tá uma dança das cadeiras nesta Rede Globo, né? Mas eu vou te falar, o que acontece é que ele não tá à toa, não, tá? Ele tá dirigindo a nova novela das 9, que vem aí depois do Um Lugar ao Sol, que é Pantanal, remake de Pantanal. Quer dizer, se ele for demitido, se ele pedir demissão, se ele sair da Globo, como que vai ficar a novela? Mas aí a Globo não deixou isso assim, né? Alguém de lá interviu, alguém também grande lá, e falou assim, Rogério, fica mais um pouquinho, pelo menos até o final da novela. Cara, a gente gosta do teu trabalho. Não sai agora não, vai prejudicar a novela. E aí ele resolveu ficar. Deve ter rolado um cascalhinho também. Opa! Aí ele... meu amor, que ninguém fica assim de grátis. E aí ele resolveu ficar até o final de Pantanal. Se vai continuar, já não sabemos. Mas essa coisa de mudança da Globo é porque também mudou quem está chefiando tudo. Porque antigamente parece que o Marinho, que era pai, agora é o Marinho Neto, que é a família Marinho, né? Uhum. Que antes era o avô, o pai, agora é o neto. E o neto é extremamente rigoroso no que tange o dinheiro. O negócio tá dando audiência, ok, não tá dando audiência, tem que cortar tal coisa para ganhar aqui, vamos cortar. O cara assim, é empresário, cabeça de empresário, não é cabeça de artista. Então não importa. Se não está dentro do que ele quer para ganhar lucro, meu amor, tchau e benção. Sabe aquela música? Pois então. Inclusive, vou até acrescentar uma fofoquinha aqui rápida, porque ano que vem a gente volta para saber se é verdade. Fala. Porque estão falando nos bastidores que estão gostando muito do retorno que o Mion tá dando no sábado. E não estão gostando nada do Luciano Huck no domingo. E estão querendo trocar. Eita, botar o Mion no domingo. Vai ter uma confusão. O Mion tá rendendo dinheiro e o Luciano Huck não. E no sábado de novo. Luciano, sai do domingo, joga pro sábado. Mas não tá nada certo ainda. É fofoca de bastidor. Vamos ver. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Né? Eu posso deixar aqui minha opinião de que eu tô adorando o Mion no sábado. Tá maravilhoso. Enfim. Agora um babado, menina. Esse aqui é um babado babadeiro. Vou te contar. Não vou nem falar nomes. Vou começar aqui. Tem gente que faz os mistérios, né? Vou fazer uns mistérios. Passa. Um estilista super famoso, já falecido, parece que é irmão de uma atriz que foi modelo
que faleceu recentemente. E só agora jogaram essa história na rede. E parece que os dois já sabiam disso, só que não revelavam. Olha, alguém tem uma opinião? Soninha, você sabe quem são essas pessoas, Soninha? Soninha Se deve souber, saber, escreve Soninha é aí. super antenada. Eu não duvido não, hein? Vamos ver, então. Se Soninha souber, fala aí. Vou dar 2 segundos. Soninha não falou, agora eu vou falar, porque senão eu vou ficar aqui a noite toda. Enfim, Clodovil Hernandes e a Mila Moreira. Mila Moreira, recentemente falecida, né? E Gente, uma mas eu atriz. vi assim, passando uma rede social, achei que fosse uma fake news, uma coisa assim, porque os dois famosíssimos, né? E só Sim, agora isso veio à tona, depois da morte dos dois, né? uma atriz super famosa, um apresentador super famoso e guardando um segredo que, ao que parece, pode ser verdade, não está certo, porque isso foi um babado que quem contou foi um jornalista. E jornalista gosta de babado, a gente sabe. E aí, o Fernando Pofo foi lá, conhecia os dois, a história, segundo ele, foi lá e contou na rede social dele, agora que os dois já faleceram. O Clodovil há muito tempo, mas a Mila recentemente. E aí ele falou, não deixa nem o espírito dos outros descansar, né? Que logo depois ele foi lá. Mas enfim, aí ele falou que o pai da Mila Moreira era dono de hotéis e se envolveu com uma das camareiras. Teve um filho, ele era casado, teve um filho com a camareira. A camareira fez com que tentou que ele assumisse a criança, porque era filho dele também, né? Gente. Mas não conseguiu, ele não queria assumir. Ela, uma indígena que não tinha como criar a criança, acabou entregando para adoção para um casal de espanhóis. E aí sabíamos já que Clodovil era adotado, mas não sabíamos que tinha essa história, essa treta toda, né? Gente, que E aí babado. parece que eles já sabiam, mas eles não revelavam, eles deixavam em off por conta do babado todo da família, né? Para não expor tudo isso, mas eles super se relacionavam bem, tá. Enfim, pode ser uma fake news, pode ser, mas pode não ser uma fake news. E aí a gente deixa o babado assim no ar, porque ano que vem, Olha, se for verdade, vai aparecer. Deixa eu te interromper aqui, que temos uma presença ilustre na nossa prosa, o pastor Henrique Vieira, que além de pastor, que frequenta programas dando mensagens tão bonitas e positivas, também se revelou um grande ator. Olha aí, tá no elenco de Marighella dando um show. Obrigada pela presença aqui, pastor Henrique. Te espero aqui para a gente prosear, hein? Vai ser um prazer. Meu amigo também, Rodrigo Medeiros, aniversariante, sagitariano, igual a mim. Dione Silva, assessora de imprensa lá do meu querido Almir Rush, que faz um trabalho lindo em Recife, de assessoria, de comunicação. Só gente bacana aqui com a gente, hein, amigo? Que bom, e hoje está vendo tudo, né? Que bom, porque estava com problema, que não estava vendo quem estava comentando. Hoje está indo a forra, né? Mandando um beijo para geral. Mas eu gosto assim. Eu gosto da interação. Ó, o Rods até mandou uns coraçõezinhos aqui. É o Rodrigo. Mas então, vamos lá continuar com as fofocas. Hoje eu vou estrear, olha só, que coisa maluca, porque eu sou meio doido mesmo. Eu vou estrear um quadro hoje, que é a última live do ano, que é teste. É um quadro, é um piloto do quadro. Se der certo, a gente volta ano que vem. Se não der, o povo já vai ter comido peru de Natal, já vai ter passado o Réveillon, né? Aí não vai nem lembrar. Enfim, eu sempre vejo nessas, tanto nas redes sociais quanto no jornal, há muitos anos já tinha isso, que é o nota 10 e nota 0, né? A gente dá nota 10 para alguém que merece nota 10
e nota 0 para algo que merece nota 0. Só que aqui a gente vai fazer assim, um arraso e uma merda. Que merda. Um arraso e que merda. Vamos então para um arraso. Para um arraso, eu vou dar para Miss Universo, que é a Miss Índia, que ganhou o Miss Universo. E ao ser questionada qual era o talento dela, o maior talento dela, sabe o que ela fez, Jô? Não. Miou. Meu Deus. Ela é uma Ela imitou gata, um né? gato. Foi isso, então. Mas garota, ela imitou perfeitamente um gato. Inclusive, quem não viu ainda, pode procurar nas redes sociais. Tem o vídeo dela fazendo a imitação do gato perfeitamente. Então, a imitação dela, ó, o nome dela é Asna Sandum. Se não for isso, você me desculpa, meu amor, porque eu não sei o teu nome, mas é isso, é por aí. E ela imitou tão bem que viralizou, todo mundo quis compartilhar o vídeo dela. Olha, eu vou atrás, vou ver essa gata aí. Jojo, tu sabe imitar um gato, Jojo? Faz um miauzinho aí pra gente ver. Né? A gente tenta de vez em quando. Então vamos pro sério agora, né? Que a gente fala coisa boa, mas coisa que tem que ser falada também. Então, o que merda vai para o que a nossa querida atriz Samara Filippo falou sobre o que acontece nos bastidores, acontecia quando ela estava fazendo várias novelas, inclusive na Rede Globo, e tinham muitos diretores que assediavam atrizes. Então, o que merda vai pro assédio. Ela disse que muitas amigas perderam papéis bacanérrimos, papéis importantes, porque não, olha, palavras dela, não quiseram dar para diretores. Eita! Negócio pesado. Samara Filippo ela falou numa entrevista com o Rafael Cortez no YouTube, no canal dele, e ela falou, a frase foi: amigas perderam papéis porque não deram para o diretor. Então, que merda, né? Esse aí merece um que merda. Espero que não aconteça mais. Inclusive, recentemente, vimos que algumas pessoas falaram que estavam passando por assédio, né? Inclusive, alguns atores que sabemos bem quem são, saíram até da Globo por conta disso, né? Então, é uma situação que deixa a gente até sem palavras, né? Porque é tão bizarro, tão nojento tudo, né? Um ator ou uma atriz está ali desempenhando o seu trabalho e aí tem que passar por uma situação constrangedora. Ninguém tem que passar por isso em profissão nenhuma, em momento nenhum. Assédio é crime e precisa ser denunciado. Exatamente. Que merda, literalmente. Mas agora vou me despedir, que só ano que vem. Ah, poxa. Mas ano que vem eu tô aqui de volta. Se Jojo não me dispensar, estarei aqui, linda, e não sei a cor, por enquanto eu tô rosa. De repente eu vou estar com outra cor. Até lá. Amigo, Feliz Natal, próspero Ano Novo. Obrigada por todo esse ano aqui com a gente num Dedo de Prosa. Você já tem seu público aqui, o povo te adora. Então, muito, muito obrigada por essa parceria. Muito sucesso. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Eu espero que a gente se encontre antes da virada do ano. Obrigada por tudo, meu amigo. Eu que agradeço, que além de ser uma excepcional amiga, é uma jornalista maravilhosa e me sinto privilegiado de estar aqui com você, dividindo essa telinha aqui do celular, ou computador, tem gente que vê pelo computador, né? E me sinto o Louro José da Jojo. Adoro isso. Quero mandar um beijo para todos que nos acompanham, falar que essa semana tem live lá no meu Instagram, @dandanvaz. Todo mês eu faço uma live com assuntos pertinentes da sociedade. Parabéns pelo convidado. Olha, Jaci, dando parabéns. Hoje vai ser babado. Minha amiga querida, produtora, atriz, sempre nos apoiando aqui, divulgando um Dedo de Prosa. Um beijo, Jaci. Beijo, Jaci, para você, para todos que estão assistindo.
E dia 17, sexta-feira, às 19 horas, vamos falar com pessoas soropositivas e vamos falar sobre o Dezembro Vermelho, né? Um assunto tão importante. Esse mês a gente vai falar sobre esse tema. Então, um beijo, me sigam no @dandanvaz e vou terminar fazendo um miado. Miau! Beijo! Beijo, meu amigo, muito obrigada. Esse foi o nosso quadro Tricotando com Dani Vaz, sempre apimentando, sempre animando aqui a nossa prosa. Ó, já tem uma galera muito legal aqui com a gente. Tem o perfil aqui Dona Batida, Luciene Carlos. Vamos embora, gente, porque o meu convidado já está por aqui. Ele é um homem muito ocupado, com uma agenda louca. Então, vamos lá. Quem acompanha Um Dedo de Prosa sabe, eu sempre separo uma frase, uma palavra, ou trecho de um livro, algo que dialogue com a trajetória do meu convidado. E esse meu convidado é um cara que tem uma vida dedicada às artes, à cultura, e eu quis trazer um pensamento de um escritor francês chamado André Malraux. Meu francês não é bom, gente, mas eu acho que é isso. E diz o seguinte: a cultura, sob todas as formas de arte, de amor e de pensamento, através dos séculos, capacitou o homem a ser menos escravizado. Vou repetir. A cultura, sob todas as formas de arte, de amor e de pensamento, através dos séculos, capacitou o homem a ser menos escravizado. Frase do escritor francês André Malraux. O meu convidado é um homem entusiasmado, um trabalhador da cultura e das artes, atual chefe de gabinete da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, um produtor cultural com vasta experiência, um apaixonado pelas artes e pela Baixada Fluminense. Senhoras e senhores, Um Dedo de Prosa tem a alegria e honra de receber Rômulo Salles. Vem para cá, meu amigo. Vem prosear com a gente. Deixa eu ver aqui. Onde é que ele está? Tô chamando, Rômulo. Estou animada. Oi, tive que lançar o óculos aqui, que essa luz na minha cara aqui, a fotofobia não me ajudou. Boa noite, Joelma, boa noite a todo mundo. Que genial que é esse caminho que essa infeliz pandemia nos proporcionou. Olha que incrível você, que a gente conhece, produzindo, atuando. Em que circunstância você poderia criar uma instância como essa de gerar um programa com todas o repertório de um programa, com toda a narrativa de um programa? Isso é incrível, cara. Parabéns, Joelma. Parabéns. Olha, Rômulo, eu quero te agradecer muitíssimo. Eu sei a correria que é a sua vida e você ter disponibilizado um tempinho para compartilhar a sua trajetória, a sua história, suas experiências aqui conosco é de uma generosidade que eu só posso te agradecer de todo o meu coração. Tá? Eu fico realmente emocionada quando eu ligo para a pessoa, proponho, a pessoa responde, quer participar. Isso é muito importante para mim e para quem tem nos acompanhado. Como você falou aí, realmente essa pandemia é uma loucura, nos virou do avesso, causou, enfim, uma tragédia mesmo mundial, mas como tudo tem seu lado positivo, esse revirar do avesso também fez a gente olhar os nossos talentos, as nossas potencialidades. E aí eu lembrei que eu sou jornalista, que eu tinha esquecido nessa vida de atriz, de produtora, e criei aqui Um Dedo de Prosa justamente para trazer a trajetória de pessoas como você, porque imaginei que começar a semana com uma história inspiradora, com alguém que está batalhando, sabe, que está conquistando coisas, acaba sendo muito importante para quem está aí do outro lado, para quem esteve, né, nesse isolamento durante essa pandemia. Então, foi assim que nasceu Um Dedo de Prosa, e hoje é o último Um Dedo de Prosa de 2021.
2022 a gente volta. Já tem uma galera muito legal aqui, ó. Josué Soares, grande diretor, mímico, esteve aqui no Dedo de Prosa. O Vitor Correia, que é da Secretaria de Cultura, está aqui conosco. Só gente bacana. Menina, eu estava assistindo aqui o primeiro bloco do seu programa, vendo um amigo aí ampliando o entretenimento para a gente, contando os babados, e vi que o pastor Henrique entrou. Fiquei tão emocionado, Joelma, porque a gente é tão admirador do trabalho do pastor Henrique. E numa das minhas passagens profissionais que você acompanhou, eu tive na direção do Teatro Bangu Shopping. E lá nesse período, eu conhecia o Rodrigo França e eu já tinha lido o livro do pastor Henrique, que era Amor como Forma de Evolução. Eu estava enlouquecido, que tinha sido adaptado para o teatro, né? E aí eu soube que estava no João Caetano, salvo engano, e fui atrás, mesmo entendendo que não era um espetáculo muito comercial, que eu estava ali no território de espetáculos mais populares, mas eu queria, porque queria fazer aquilo, proporcionar para aquelas pessoas que moram ali na Zona Oeste, que não é a Barra da Tijuca, essa experiência de um texto literário, de alguém que tem tanto para dizer, que consegue congregar tantas pessoas distintas. E aí conseguimos levar, e quando conseguimos levar, veio o segundo desafio, porque eu assisti e sabia que chovia no palco. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer chover nesse palco? Mas se chover, vai ter que chover aqui também. E a gente fez chover no palco de Bangu. A plateia foi teve muita aderência, e eu tive a oportunidade de conhecer de perto o pastor Henrique, mais do que ele me conhecia, obviamente, porque eu era mais um dos admiradores ali do trabalho dele. E foi muito especial, a gente acompanha. Teve um pouco tempo agora, no período da pandemia mesmo, eu desbravei de fazer o curso online que ele tinha de teologia negra, e ver aqui ele prestigiando o seu programa, entender que a gente está no lugar certo, que a gente tem a plateia que a gente precisa. Amigo de trabalho, gente que a gente admira tanto como o Vitor, gente que acompanha o seu e o nosso trabalho, e também personalidades como o pastor Henrique, que a gente admira profissionalmente, de posicionamento político, posicionamento de fé. Estou muito feliz, já me sinto muito acolhido nesse seu estúdio virtual. Oh, que alegria! O pastor realmente é uma personalidade do amor, né? Ele realmente... E agora ele está... Não sei se você viu o filme Marighella, é uma das cenas mais impactantes, né? Aqui ele faz, quer dizer, uma das cenas mais impactantes do filme. E realmente eu também me senti muito feliz de ter a presença dele aqui. Já convidei para a gente prosear, porque a mensagem dele é muito importante. E fiquei feliz, ó, você contou agora uma história de fã, né, com ele. Além de produtor, porque você produziu o espetáculo dele no Teatro Bangu, mas tem uma coisa ali de fã, de identificação, né? Tem muita admiração por conta de como ele dispõe todo o seu saber, todo o seu corpo, toda a sua trajetória para quase todos os campos da arte, sabe? Então, vê-lo naquele palco, dirigido pelo Rodrigo França, com o Lázaro Ramos, era genial. E saber que ele, ao mesmo tempo, estava lá no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul Carioca, um cara que está tão em evidência na grande mídia, se dispõe a estar com a gente lá no teatro, em Bangu, um território que tem que ter um desbravamento para chegar, que a gente talvez não teria a bilheteria mais imponente por conta da narrativa do espetáculo, mas ele entendeu que era um espaço de resistência cultural e artística, e esteve lá com a equipe dele. Então, para mim, assim, é um cara que a gente admira muito, que a gente inspira muito, e é bom saber que faz parte da sua audiência. Significa que o seu trabalho está indo muito bem, está dando certo, e que não pode parar, que a pandemia só serviu para abrir o caminho, agora é só ampliar. Amém, que assim seja. Ô Rômulo, vamos falar da tua trajetória. Você se formou em pedagogia, é isso? Isso, eu cursei pedagogia na UERJ. E aí como foi esse caminho para a cultura? Porque lendo o teu currículo... já tinha um lugar da cultura, sabe? Foi ali que eu já comecei. Primeiro movimento que a universidade nos proporciona, assim, entender como cotista, que eu não era e passei a ser. Eu sou de uma família branca, então eu não me entendia como um homem preto, um homem negro, e a universidade, naquela ocasião, que era uma universidade com muitos negros cotistas, e eu ainda tinha aquele lugar meritocrata de achar, eu não preciso, eu não posso, eu não devo,
ser um cotista, eu nem sou tão preto assim. E quando eu entrei lá, comecei a entender a falta de fundamento que as pessoas que criticavam as cotas, porque convivia com todos eles num curso que era um curso, de fato, predominantemente ocupado por pretos e que havia muita dificuldade, porque a etapa da cota é uma, que é do acesso, mas a manutenção era muito difícil. Assim como eu, muitos dos nossos amigos trabalhavam o dia inteiro, muito longe, não tinham dinheiro para ir para a faculdade e às vezes nem tempo. E aí pegavam um trem lotado para chegar na faculdade à noite, ir embora 10h40 da noite. E muitos deles não suportavam essa carga diária de atividades e iam desistindo da faculdade ao longo dos períodos por falta de recursos financeiros. E fui entendendo que a política de cota não era só do acesso, era também da permanência, as pessoas recebiam uma bolsa. E aí comecei a me conectar mais com esse lugar, que não era muito da militância, mas era o lugar da compreensão do direito social que as pessoas têm à educação. E naquele lugar ali na universidade, eu estava muito migrando sempre para tecnologias sociais, muito voltado para o campo do terceiro setor. Aí eu achava que eu ia atuar meio que na pedagogia empresarial. Não tinha uma perspectiva muito de sala de aula, era um processo educacional mais macro, né? De elaborar projetos, programas. E foi ali, através de um estágio na Prefeitura de Nova Iguaçu, a cidade onde eu moro até hoje, como costumo dizer, sou nascido, criado, residente e resistente da Baixada Fluminense, que eu estava trabalhando numa multinacional, nada a ver com educação, e apareceu a oportunidade no governo aqui da cidade, isso a gente está falando de uns quase 20 anos, uns 15 anos no mínimo, para estágio, para um programa, para construir um programa de educação integral na cidade de Nova Iguaçu, e era do tipo 10% do valor do meu salário. Eu achei que eu precisava fazer aquilo, eu saí, não era casado, não tinha filho ainda, conversei com a minha mãe e fui participar desse projeto do governo aqui da cidade. Entrei como estagiário e no intervalo de 4 ou 5 meses eu estava coordenando aquele programa de educação, articulando a cultura com a educação. Então o contraturno escolar era completamente preenchido por atividades culturais, discutindo com professores, com educadores formais e não formais. E aí, quando eu vi, o prefeito estava me nomeando subsecretário de Cultura aqui na cidade, eu nem tinha muita dimensão disso, eu só fazia mesmo querer implementar aquele projeto. E ali, sim, começou, de fato, com mais veemência a minha trajetória no campo da cultura como política pública. Aí, a partir dali, trabalhei muito tempo com artes plásticas e visuais, teatro eu sempre fiz no lugar simbólico, afetivo, pessoal, né? Tablado eu fui fazer depois de adulto. O que é fazer tablado para um menino da Baixada Fluminense, que sequer tinha todos os meios de transporte disponíveis que tem hoje, né? A minha mãe, ela dava conta do máximo de pagar uma escola particular para mim, não a de maior valor de mensalidade. E isso era o que era importante. O resto, para a gente aqui na Baixada Fluminense, que não tinha nenhuma escola de teatro por perto, era só um sonho. Mas eu fui fazer, depois que eu já trabalhei, que eu era adulto, que eu tinha filho. Você chegou a atuar? Fui fazer tablado, fiz um pouquinho de cal, fiz algumas inserções, coisa pouca, mas o produtor sempre boicotou o ator. A gente sempre esteve atento ao bastidor, à realização, e acabou que esse caminho foi percorrido e eu acabei sempre estando nesse lugar. E talvez quis preservar um pouco o lugar desse sagrado do palco, porque é tão na tarefa, né? A gente vive tanto num rolo compressor, Joel. Eu ficava muito preocupado de esse lugar do prazer, porque o nosso trabalho é muito satisfatório, né? A gente trabalha com o que proporciona prazer para os outros, então não dá para não gostar do que a gente faz. Então a gente gosta e praticamente a gente desfruta com muito prazer, a gente tem o privilégio de trabalhar com cultura, com arte. Então, em que momento, em que parte da arte e da cultura é só a nossa fruição, o nosso consumo? Então, fico um pouco preocupado sempre com esse lugar que a encenação me reserva, para que também não vire um lugar de tarefa. Mas eu fiquei esse período, trabalhei um bom tempo com artes plásticas e visuais, arte contemporânea especificamente. Fui coordenar um programa de arte contemporânea, mas chamado Prêmio Marco Antônio Vilaça de Artes Plásticas. Aí a gente viajava o país inteiro com isso, com um cara muito querido chamado Marcos Lontra Costa.
E aí, Marcos Londra, grande curador, maravilhoso. Do nosso país, isso aí. Isso aí. Um grande amigo, parceiro. A gente está Uma pessoa sempre junto. incrível. Não sabia que você conhecia. Legal. Conheço. Temos isso em comum, porque também a vida me levou um pouco para as artes plásticas. Então, de vez em quando eu presto serviços para galerias. Enfim, o mundo das artes plásticas me é familiar também. E o Marcos é um grande curador, ajudou a difundir as artes plásticas, os artistas plásticos brasileiros, os movimentos. E que interessante saber essa tua trajetória. Tanta coisa bacana aí que você fala, Rômulo, porque é a universidade onde você se descobre um homem preto, e aí você, né, porque a gente vive, é um país colonizado, e essas discussões de cor, de raça, muitas vezes fica confusa, né? Eu me identifiquei muito com a tua fala. E a questão das cotas, né? Enfim, que eu acredito ser uma política extremamente necessária, é um paliativo, sim, mas é um paliativo que eu acho, né, que a gente tem que usar por muito tempo, até as coisas minimamente se igualarem, e aí a gente pode abolir daqui a alguns anos, que eu não sei quantos anos. Enfim, tanta coisa importante aí nesse seu depoimento. E você falando de cotas, e hoje você é atual chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, eu percebo, do Estado do Rio de Janeiro, eu percebo um esforço que não é de hoje, já, graças a Deus, há algum tempo, de tornar mais acessível as políticas públicas, né, para os diversos fazedores de cultura. Eu percebo os editais buscando esse público, né, do produtor, do artista negro, trans. Eu quero saber, assim, como é que está hoje a secretaria em relação a disponibilizar esses editais da forma mais democrática possível. Como é que isso permeia a cabeça de vocês? Vocês fazem discussões, sei lá, mensalmente? Como é que funciona isso? Joelma, é importante a gente falar de política aqui, sabe? A gente tem muita aversão à política e eu acho que o posicionamento que nós, fazedores culturais, artistas, enfim, nos colocamos ao longo dos últimos anos, permitiu que a gente vivesse o cenário que a gente vive hoje. A gente acreditou que fazer política só com o nosso trabalho, de fazer política só com os nossos posicionamentos em rede social, só com as nossas rodas de conversa, só dentro da nossa bolha, seria suficiente para que as políticas públicas de cultura não fossem desmanteladas do jeito que a gente vive nos últimos anos. E aí eu também me entendi dessa forma, porque me afastei um pouco da administração pública, do serviço público, fui tocar a vida, fui produzir espetáculo, trabalhar de outra forma. E aí a gente foi vendo exatamente que lugar vazio sempre será ocupado por alguém. Entendi que eu, aqui como um cara da Baixada Fluminense, um território que tem muitos poucos equipamentos culturais, assim como poucos incentivos para que as pessoas possam viver de arte ou de cultura, seja ele artista, ou seja ele algum personagem da cadeia produtiva da cultura, não necessariamente o artista. Todos nós somos absorvidos pela capital, né? Aqueles que se despontam, que conseguem entregar um bom trabalho, quando vê já está morando lá para baixo, já está trabalhando lá embaixo, e aí se desconecta dessa cidade, se desconecta desse território. Eu vi que na Secretaria de Cultura do Estado estava chegando uma figura que era uma mulher, que era da Baixada Fluminense, que era uma professora, que era de Duque de Caxias, e que fazia parte, sim, de um grupo político partidário, que era um deputado federal que também era daqui. E que estava me buscando uma aproximação, estava em Bangu essa época e produzindo em São Paulo. Estava cuidando do Teatro Bangu e produzindo um musical Madagascar, da Broadway no Brasil, lá no Teatro do nosso Você sempre foi multi, né? Você sempre fez várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem que sobreviver, né, amiga? E aí sobreviver em todos os sentidos, não é só financeiramente, não. A gente vive tecendo redes, a gente não pode deixar nossos parceiros na mão. Então a gente vai se enlouquecendo, porque o projeto, quando é idealizado, quando pensa em você, começa numa etapa da sua vida, demora às vezes para que as coisas efetivamente virem realidade. E nesse intervalo a gente está contando com você, as coisas já estão em outro lugar, então você vai se desdobrando para poder dar conta de tudo.
E aí, nesse processo, eu tive a oportunidade de conhecer a Daniele Barros, que vocês já devem ter ouvido falar. Olha aqui, ó. Marcos Salles, um homem da comunicação que hoje também tem uma secretaria, está aqui conosco, falando grande Dani. É que essa secretária, ela gosta de trabalhar, né? Gosta, trabalha muito. Certamente não vai faltar oportunidade na sua nova temporada, na temporada 2021, para ela estar aqui no seu programa. Ela gosta. Oba! Vou dar anuência ao seu convite, mas nessa oportunidade a gente conseguiu se conectar, entender que a gente poderia sim fazer um trabalho diferenciado, entender sim que me interessava novamente estar de novo trabalhando com a administração pública, desde que a gente tivesse propósitos mais genuínos, em que os recursos da cultura não tivessem mais somente restritos à capital, que também é importante acontecer, que também precisam ser difundidos, mas que ela pudesse ser garantida para todo o estado do Rio de Janeiro, incluindo esse território da Baixada Fluminense que a gente trabalhava. E aí não tinha nada o que se fazer, João, a não ser cumprir a lei. Sabe? A gente tem uma lei chamada 7035, que garante cotas de 40% do recurso da cultura, até 40% é para ser investido na capital e 60% em todo o resto dos municípios, que são 91 além da capital. Somos 92 municípios. E aí entramos nesse enfrentamento de dialogar com o Conselho Municipal de Cultura, com o Poder Legislativo dessa cidade, com os parlamentares federais que nos representam o Rio de Janeiro, e dedicar o tempo para fazer atos muito simbólicos, tais como o Fundo Estadual de Cultura. Há 22 anos não era utilizado, porque todos os que passaram por ali fizeram outros trabalhos, outras empreitadas também tão geniais, mas não se ocuparam disso, e isso impacta diretamente. Porque não necessariamente você sabe, se é produtora, você sabe que a gente tem um projeto comercial e que uma empresa patrocinadora vai curtir se ela estiver na Barra, em Copacabana, na Vila Olímpia, em São Paulo. Mas se você for realizar esse mesmo espetáculo em Belford Roxo, em Talva, em Varriçai, talvez você não tenha interesse nessa marca. E ok, a gente está fazendo um trabalho de sensibilização para isso, mas ok. Porém, o fomento direto, que é o recurso de Fundo Estadual de Cultura, é onde a Secretaria tem poder discricionário para dialogar com o Conselho, que tem a representação da sociedade civil, e definir que linhas de editais, que valores podemos fazer para que qualquer pessoa, ainda que não seja do interesse comercial de uma empresa, possa alcançar, acessar o recurso financeiro e desenvolver as suas práticas artísticas e culturais. Foi dessa forma que a gente fez o Cultura Presente nas Redes 1, foi o primeiro edital que a gente liberou via o fundo. Foi dessa forma que nós chamamos para perto da gente o deputado federal Auro Ribeiro e colocamos na mesa dele a proposta de emenda de quando pensou-se a Lei Aldir Blanc, que pensou-se pela deputada Jandira, pela deputada Benedita, mas ainda assim se pensou somente no recurso para a cultura, e aí estaria concentrado no Estado ou na Federação. E nós tínhamos uma proposta de fazer com que esse recurso fosse para cada município do Estado do Rio de Janeiro, proporcional ao seu número de habitantes, para que cada secretário, cada gestor pudesse entender exatamente como acontece naquela cidade, qual é a maior manifestação, qual a maior viabilidade, capacitar essas pessoas. E isso foi feito, foi acolhido pelo deputado, foi acolhido na Câmara e virou um modelo para o país inteiro. Então, todas as cidades do país puderam receber esse recurso de forma proporcional. A grande maioria conseguiram realizar, tantas outras não. Passado esse processo do emergencial, da Aldir Blanc, que eu acho que a sua audiência acompanhou, a gente começou a retomar agora os recursos do fundo e a gente tem hoje um pacto com o governador do estado do Rio de Janeiro de 75 milhões de reais para a cultura e que a gente está diluindo em ações que envolvem desde obras significativas de cidades que até hoje ainda sequer tem uma sala de cinema, né? Então a gente entrega até o final do ano que vem possivelmente umas 4 salas de cinema, cidades que é inacreditável, em pleno século XXI, as pessoas não têm cinema nem na sua cidade, nem em cidades vizinhas, né? A gente também começou a fazer os editais, lançamos o Cultura Presente na Rede das 2, que é um edital muito simplificado, que muito em breve, em poucos dias, vai sair o resultado dos últimos recursos, mas é direto na pessoa física, para todo e qualquer fazedor de cultura. Aí lançamos agora o edital
de cultura urbana, de arte pública, que está muito difundido como edital do grafite, que já vai fechar. Lançamos o Retomada Cultural, que ainda está aberto até o dia 20 de dezembro. E é uma super oportunidade para todos vocês que estão aqui, porque a gente tem duas linhas. Uma ligada ao bicentenário, não necessariamente a relação com a família real, mas tudo que envolve a relação desse Brasil independência no campo das artes, da cultura, da memória, do patrimônio de lá para cá. E aí é R$50 mil para o CNPJ. E a outra, que é de circulação, que você pode propor toda e qualquer proposta artística e cultural. Uma delas terá que ser na sua cidade sede do CNPJ e precisará contemplar mais outras cidades no seu conceito de circulação. Esse edital, ele prevê, Joelma, essa lógica de 40% na capital e 60% em todos os municípios e regiões do Rio de Janeiro. Então, você hoje, que está lá no Noroeste, você não vai concorrer com o projeto da Joelma, que já está no mercado de uma forma mais capacitada, que já passou em muitos editais, que talvez tenha uma rede profissional que consiga preparar um book de design para ela, um cara que é um contador que consegue preparar uma planilha, o cara que consegue elaborar um bom texto, que tem acesso a carta de anuências muito relevantes no campo artístico. Você vai concorrer com a capital. E o Noroeste vai concorrer com o Noroeste. Assim como a região oceânica vai concorrer com a região oceânica, a Costa Verde, a Baixada Fluminense, todos com as cotas que estão reservadas para lá. Isso é uma forma de a gente tentar, Joelma, criar um caminho de democratização do acesso, das oportunidades. A gente tem feito um trabalho de formiga, olhando para o elefante que está passando na nossa frente, mas não deixando de observar com a formiga que está bem na sola do nosso pé. Então, a gente tem corrido muito contra o tempo. Temos, sim, uma secretária que trabalha muito, que tem uma capacidade de tentacular gigante, com uma equipe genial, a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Já fiz parte no primeiro ano de gestão dela, como superintendente de arte. Fui convidado pelo prefeito Glauco Kaiser, assim que ele ganhou as eleições aqui em Queimados, para estar secretário. Foi uma experiência transformadora na minha vida. Estou falando de uma cidade que tem os dados no Google da cidade que mais mata violentamente na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A cidade que ainda dispõe de 0% de saneamento básico, que só acumula esgoto assistido. A cidade que hoje eu acordei com a notícia muito triste do nosso prefeito, de que ele fez um ônibus, que era um CRAS itinerante, ou seja, um centro de referência e assistência social, indo pelos bairros, um ônibus agora, um mês de inaugurado, genial, que circulou por todos os lugares, levando serviços públicos para as pessoas e que foi incendiado no dia de hoje. Não tem razão para que isso aconteça. Nenhum cidadão vai incendiar um ônibus. A gente sabe qual é a origem de situações criminosas como essa. Então, a gente precisa falar de política, sim. Por isso que eu admiro o pastor Henrique, porque a gente precisa falar de arte, a gente precisa falar política, e não é política de governo. Política de governo é o governo atual que a gente está, o governo que vai passar, mas nós, na cultura, precisamos estabelecer relações com uma política de Estado. E a política de Estado é ela que fica. E ela vai precisar se relacionar com uma política de governo. Então, hoje, eu não escolho na minha vida não permanecer por tanto tempo na administração pública. Porque eu preciso estar onde você está agora, sempre. Porque eu preciso me oxigenar da produção, do fazer cultural e artístico. E aí, com esse arcabouço de informação e vivência, eu posso estar no lugar que eu estou hoje e a minha crítica ser assertiva, ser construtiva, ser para oportunizar e não só para fazer o palanque. Então, todos os editais que nós criamos hoje, eles apontam o lugar. Hoje, nós lançamos há 15 dias atrás, assim que abrimos a Bienal, um edital de acessibilidade. É um edital diferenciado também, porque esse edital não é para você fazer um projeto de acessibilidade e você chamar um amigo tradutor de Libras, não é para você colocar atores portadores de deficiência no seu espetáculo. Esse a gente já tem. O Retomadas, Lei de Incentivo, todas elas você pode e deve fazer isso. Esse é para o fazedor artístico e cultural que é portador da deficiência. É ele, exatamente ele. Seja ele o camareiro, seja ele o produtor, seja ele um ator, seja ele um músico. É na pessoa física dele. E aí a gente recebeu tantas críticas. É pouco dinheiro. R$5 mil. É pouco dinheiro. Falei, mas é pouco dinheiro, mas é muita oportunidade. Talvez eu nem tenha coro suficiente para preencher todas as vagas.
Porque a gente fez de um jeito tão amarradinho que só vai conseguir ganhar de fato se você for a pessoa com deficiência. Por que a crítica não é? Como isso nunca foi feito até hoje? Isso que eu ia falar, o Nunca pioneirismo fizemos. desse edital, né? E aí a gente cria um caminho que a gente precisa de você, de todas as pessoas que estão com a gente, que olhem para o que está sendo feito e não atrelem a mim, a Daniele, ao Victor, a ninguém. Atrelem uma política de Estado que a gente precisa estabelecer, porque nós vamos passar. Mas a política pública precisa continuar. Nós acabamos também de publicar um edital específico para povos tradicionais. E aí a gente quis lançar esse edital lá no Quilombo e Valença, para que todo mundo entenda que é para isso, é para eles. O que impede o Quilombo de participar no edital de cultura em geral? Nada. Mas a gente precisa ter uma comissão específica que olhe para esse público, para essa linguagem, para essa demanda, de forma específica, que não compare a produção artística do show da Joelma com o povo tradicional da cultura do Quilombo. São duas nuances diferentes, que não podem estar se disputando. No mesmo lugar, disputando o mesmo lugar, São não lugares pode. diferentes. Então, esse edital ele contempla povos de terreiro, indígenas, povos quilombolas, caiçaras e toda a diversidade de povos tradicionais. É um desafio muito grande, porque é o mesmo time que discute com a sociedade, experimenta no campo, traz gente como eu, como você, para dentro da administração pública, para poder contribuir. Esse mesmo time tem que produzir o edital. Eu digo sempre que é como se fosse uma temporada. Cada edital é uma temporada, cada espetáculo é uma temporada. Eu falo, essa temporada agora, que a gente tem um momento e que o espetáculo não acaba quando a gente fecha a cortina vermelha, né? Nem tampouco quando abre o pano para o público. A gente tem um backstage gigante para cuidar, a gente tem que prestar conta para os órgãos de controle, a gente tem muito o que fazer. Então, a gente trabalha muito capitaneado por essa gigante, que é a Daniele Barros, que tem dialogado desde o povo mais erudito ao mais popular, desde as classes mais elitizadas economicamente, intelectualmente, da nossa cidade, do nosso estado, até aqueles com menos acesso disponível na sua trajetória e tentado chegar em todos. O tempo é muito curto. A gente acabou de fazer 2 anos de gestão. E com tudo isso que a gente está te dizendo, Joelma, e nesses 2 anos de gestão, a gente ainda foi atropelado por um período de pandemia, que a grande maioria das pessoas pôde ficar em casa e nós não, porque a gente precisava construir possibilidades para quem estava em casa. Perdemos amigos, perdemos profissionais de trabalho, também adoecemos, mas não conseguimos parar o barco, porque o mar que a gente tinha pela frente era muito grande, muito remoto, e a gente precisava continuar a navegar. É isso. Rômulo, a tua fala, meu Deus do céu, eu fico louca, não tô seguindo roteiro nenhum, preparei aqui um roteiro, Vai lá, mas não está faz dando seu para roteiro, seguir, por não. favor. Vamos deixar fluir. A tua fala é muito rica, muito potente, de alguém que trabalha há muitos anos na área da cultura, né? Você falou aí dessa capacidade da atual secretária de conversar com diversos públicos, né? Acessibilizar esses fazedores de cultura por todo o estado, porque cada um vai ter a sua especificidade, é muito importante olhar para isso, e realmente eu tenho percebido, né, porque você está aqui, não, é porque eu sou atriz e produtora há muitos anos, e de fato tenho percebido isso, tenho percebido também que os editais, eles estão mais simplificados, porque realmente mexer com dinheiro público é sempre muito burocrático, muito difícil. Então, é um desafio também para a secretaria fazer de uma forma mais acessível, mais fácil, né, para desburocratizar, né, e as coisas funcionarem. E eu vejo que está funcionando. Agora, você, cara, você é um cara da Baixada Fluminense. Você fala da Baixada com brilho nos olhos, você é cria de Nova Iguaçu. O que a Baixada tem, Rômulo? Me fala da Baixada. A Baixada tem um povo criativo, um povo sobrevivente, trabalhador, cheio de força e capacidade. A Baixada é um povo que pega um trem daqui de Nova Iguaçu para chegar na Central do Brasil e lotado, e consegue chegar naquele lugar e entregar um trabalho gigante como está.
como vocês podem estar de prova, se você for em qualquer coxia de qualquer teatro, qualquer técnica de qualquer show, qualquer galeria de uma exposição e olhar para além do artista, você vai encontrar alguém da Baixada Fluminense que vai estar fazendo de tudo para fazer a melhor entrega, mesmo diante de tanta adversidade. É um povo que consegue fazer com muito pouco. Eu produzi grandes musicais aqui no Brasil, da Broadway, com valores muito grandes, e que são os valores que precisam ter mesmo, porque para dar conta da qualidade e da entrega daqueles musicais é o valor que precisa, são muitas pessoas envolvidas. Mas a gente tem as empresas no Brasil hoje dispostas a colocar grandes cifras em uma temporada de 6 meses de espetáculo e não colocar sequer R$1 para entregar para esse território um espaço onde artistas, fazedores culturais possam desenvolver as suas linguagens. Ou sequer a gente pode ter pessoas que militem pela ideia de que os meus filhos, os amigos dos meus filhos, esta nova geração precisa entender que cultura é um direito. A gente aqui batalha por tudo, a gente batalha por asfalto na porta da casa da gente, a gente batalha por hospital, a gente batalha por escola, mas a gente pouco batalha por cultura como direito. Ainda está restrito a nós achar que cultura é a cereja do bolo, é aquilo que é talvez um pouco perecível. E essa pandemia serviu para mostrar para todo mundo que não, que é indispensável e que as pessoas que vivem de cultura, elas fazem parte da cadeia econômica do nosso país, dos nossos municípios. A Baixada é um lugar de um povo que bate na porta um do outro para pedir ajuda, minha amiga. E que a gente vai lá se ajudar, que vai lá se encontrar, que por mais que a gente tenha a beleza natural de uma orla maravilhosa no Rio de Janeiro, seja na Zona Oeste da Barra da Tijuca, ou seja na Zona Sul, não tem preço a gente passar para comprar um pão no bairro da gente e não conseguir voltar com um pão quente para casa, porque você para, você fala com um, você fala com o outro, você conta história, porque todo mundo se conhece, todo mundo se encontra. Sabe, a Baixada é um lugar que sobrevive a tantas mazelas como violência, como eu já te disse, com coronéis políticos nas nossas cidades, e ainda assim consegue ter um povo que produz. A gente tem um monte de expoente da Baixada Fluminense que está aí na grande mídia, nos grandes mercados, mas que não necessariamente são provocados a dizerem que são da Baixada. E aí eu acredito que a maioria deles, quando são provocados, dizem sim, mas poucos deles falam disso espontaneamente, falam disso no lugar de demarcação. E aí eu estou aqui dizendo isso o tempo inteiro, não no lugar de fazer bandeira ideológica, não, porque nem sei fazer muito isso, né? É no lugar mesmo de estimular, de provocar, de fazer com que essa voz se avolume, para que amigos nossos, atores, produtores, diretores, oriundos da Baixada, que hoje estão na sua ascensão, que moram aqui ou não moram muito tempo, possam olhar. Outro dia encontrei o Humberto Martins no circo. Não faz muito tempo não, deve ter uns 20 dias. E aí, quando ele me viu, um amigo em comum foi nos apresentar, foi maior barato, que a primeira coisa que ele sinalizou foi o buraco no queixo. Falou, olha, você tem um buraco no queixo, igual ao meu. Falei, só ficou no buraco no queixo nossa semelhança. Passei a vida inteira criança, com todo mundo dizendo da história do buraco do queixo do Humberto Martins. Falei, nós temos uma semelhança muito maior, amigo. Você é de Nova Iguaçu e eu também. E ali começamos a conversar. E o Humberto contando como foi a trajetória dele para fazer teatro, para fazer escola de teatro. Que foi uma batalha, e que obviamente ele teve que ir morar na capital. Porque não dava para ir e voltar todo dia. E aí eu comecei a falar de tudo e ele falou, você ainda mora lá, rapaz. Você está lá, você é chefe de gabinete na Secretaria de Cultura, você produziu Broadway no Brasil, na Barra da Tijuca, na Zona Sul. Mas como é que você faz? Você volta todo dia para casa? Eu falei, volto. E acho que posso sair daqui um dia, mas enquanto ainda grandes coisas no campo da cultura não acontecerem aqui, eu preciso estar aqui no lugar de resistência, para que eu também não seja sucumbido por essa capital e que a vida não me leve dessa Baixada, que me deu tanto, me deu a minha formação, a minha vida, e que eu quero tanto devolver para ela, ainda que seja garantindo as cotas asseguradas na lei de distribuição dos recursos públicos do Estado, ou quem sabe um dia a gente conseguir um grande teatro para essa Baixada Fluminense, onde o público possa
ter um espetáculo produzido por você, Joelma, ou ter você em cena. E não é no lugar provinciano que eu falo, não. Um palco para que artistas da Baixada se apresentem. Um palco para que artistas da Baixada se apresentem, mas um palco para que também a plateia da Baixada conheça a produção da capital, sem precisar levar 2 horas, 1h30 de deslocamento, sem precisar se deslocar de forma insegura na linha vermelha e na linha amarela, sem precisar fazer disso um ato de guerrilha, onde tem que voltar correndo mais cedo, porque senão vai ficar muito tarde para voltar para casa e não sente seguro para sair com a sua família, para que ela possa ter da mesma forma que a gente aí na capital podemos fazer. Ir com a nossa família, com os nossos amigos, voltar, curtir um after, né? Comer uma pipoca. Os cinemas estão todos concentrados nos shoppings aqui da Baixada ainda, né? Mas nem isso nos shoppings a gente tem. O teatro está faltando, eu sou um homem apaixonado por teatro e quero muito ganhar aliados na realização desse grande propósito, que é ter um teatro na Baixada Fluminense, e se for possível que ele seja em Nova Iguaçu, uma cidade com quase 1,5 milhão de habitantes, uma grande capital, cheia de capacidade econômica e cheia de profissionais da cultura, seria incrível, e eu acho que essa geração precisa acontecer isso. Uhul, Nova Iguaçu! Uhul, Nova Iguaçu! Rômulo, a tua fala me emociona muito, porque eu sou da periferia, de Olinda, Pernambuco. Eu sou de um bairro chamado Butrins, e para fazer teatro eu tinha que ir para Recife. Hoje, eu estou falando de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu já moro há 20 anos no Rio, e eu sei o que é essa dificuldade de você ter que ir para a capital para realizar um sonho, para ter outras perspectivas, quando na própria periferia você tem ali os talentos, você tem as ferramentas, mas você não tem um poder que olhe para isso e que possibilite. Então, a tua fala me emociona muito e fica aí um alerta, gente. Um estado não é feito apenas de capital, ele é feito das periferias também. Então, a gente tem que olhar de forma igualitária para que todo mundo tenha oportunidade. Agora, Rômulo, dentro da sua fala aí, ó, você é uma loucura, você fala, tanto tema, a gente pode ficar aqui 2 horas, a gente vai ter muita prosa. E no meio da sua fala, você falou de quanto a gente se distancia da política. Como se a política fosse uma coisa ruim, né? E a política, o político, é uma coisa nobre, né? Você trabalhar em prol do coletivo, do povo. Eu sempre pensei assim e eu incentivo os meus amigos a serem políticos. Eu falo, vai, que aí eu tenho o teu WhatsApp, eu vou te cobrar, eu tenho acesso a você, então eu incentivo todo mundo a entrar na política. E você é um cara que começou na cultura pela política, né? Pelas políticas públicas. Você é atual chefe de gabinete da secretaria, você já foi recentemente secretário de Cultura de Queimados, você já foi gerente dos teatros municipais do Rio de Janeiro, superintendente de artes do Rio de Janeiro. E aí, seremos políticos? No sentido partidário, você tem o desejo de disputar alguma eleição, seja como vereador, seja como prefeito? Me fala aí, fala só pra gente. Só para vocês, né? Só pra gente. Minha amiga, eu gostaria de não precisar, porque a política não é feita só do candidato, nem só do parlamentar. Eu fui começar a tentar entender, depois desse cenário trágico que a gente vive na política federal do nosso país, para a gente da cultura e para diversos outros setores da sociedade, venhamos, convenhamos, eu fui tentar entender um pouco mais da política, porque eu vivia no meio dela sem ser na política partidária. Era na política pública, efetivamente, né? Um trabalhador. Assim como eu produzo um espetáculo, eu presto um serviço para a sociedade dentro de uma composição, de uma secretaria. E a vida inteira, trabalhei muito tempo próximos de partido muito ligado à esquerda. As pessoas achavam que eu era um militante, filiado à esquerda, e nunca fui ao partido. E também não tinha nenhum problema que fosse, mas nunca fui. Nunca me foi imposto.
nada disso. Sempre cheguei como um quadro técnico, assim como também não me foi nessa oportunidade agora. Mas eu comecei a olhar para a política mais de perto nesses últimos anos, entender que a política é feita de grupo, né? Que é o melhor, né? É coletivo. Apesar do nome ser partido, e eu vi uma piada essa semana que se fosse bom mesmo não era partido, não era junto. Já é partido, já está dizendo que não está bom, né? Eu comecei a entender mais sobre isso. A minha vivência em Queimados, por estar mais de pertinho ali, direto com o cidadão, direto com a Câmara de Vereadores, com aquela coisa toda, as pessoas confundiram muito a minha performance de trabalho com a performance de um candidato a vereador. Muito. Talvez porque há uma associação muito grande de você estar na administração pública. Se você quer entregar, quer fazer, tem compromisso, é porque você tem um pleito eleitoral. E eu, obviamente, não queria ser candidato, não quero ser candidato, não sou candidato a nem a deputado estadual, obviamente nem a deputado federal. Hoje eu tenho, sim, um candidato a deputado federal, porque eu entendi que eu precisava ter. E a gente tem bons parlamentares que militam pela cultura, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Mas eles já falam com as suas bolhas. E essas bolhas não estão alcançando, ao meu ver, a democratização mais ampla do acesso, e que isso não é um problema, porque ninguém vai dar conta de tantos, por isso existem tantas cadeiras disponíveis no parlamento, para que a gente tenha vários parlamentares. E que bom que eu tive a possibilidade de encontrar um grupo parlamentar, um grupo que tem um parlamentar, que estava disposto a fazer uma escuta qualificada, uma escuta diferenciada e que nos dá a atenção para a gente desdobrar essa política pública que a gente está fazendo. Eu hoje, Joel, apesar de todo mundo me perguntar isso, muitas pessoas acreditarem que a performance do meu trabalho vai de encontro à de um possível candidato, eu não me entendo como um candidato, eu não pretendo ser candidato. Eu acredito que eu posso contribuir muito hoje, aqui no setor público, dentro do Poder Executivo, tá? Acredito que posso continuar contribuindo dessa forma, até porque eu tenho uma relação muito saudável com outros parlamentares. Acredito que, ainda que eu não esteja na administração pública, sim, se a gente preparar melhor esse novo momento da política que vem aí, se a gente conseguir transpor as dificuldades que nós mesmos permitimos que acontecesse na nossa realidade atual, eu posso contribuir com o meu trabalho, mas discutindo politicamente com grupos partidários. Essa discussão que a gente faz só da rede social, só na nossa bolha de amigos, ela fica muito rarefeita. A gente precisa estar dentro do circuito. Isso eu estou fazendo e acho que pode vir a ser o suficiente. Contribuir como parlamentar para ampliação de repertório, de olhar para a cultura, e contribuir para fazer as pontes, e que não é necessariamente pedir voto para ninguém, mas acredito eu que eu possa inspirar. Eu quero que a Joelma olhe para mim e não me veja lá na frente, quando chegar um período necessário que a gente vai precisar falar, todo e qualquer cidadão desse país, sobre quem e como vamos votar, e aí sim, se faz parte, é um dever nosso votar, a gente vai precisar falar disso, para que quando eu fale disso com a Joelma, não seja uma fala vazia, para que seja um lugar em que a Joelma olhe para mim e fale assim, eu me inspiro em caminhar por esse caminho que você está caminhando, em aderir ao que você está me propondo, porque o voto precisa ser, Joelma, o resultado de um trabalho. Então, eu não consigo me colocar no lugar de candidato hoje, porque é quase como se eu estivesse me colocando no lugar de alguém que precisa votar em mim para fazer algo. Eu entendo que eu preciso continuar fazendo algo e que, se isso acontecer um dia na minha vida, que eu hoje não digo não absoluto, não digo mais, não quero, não sei se eu tenho estrutura emocional para lidar com grupos de eleitores que às vezes ficam mais voltados para a atenção que pode dar, para o prestígio presencial ou para o favor pessoal do que a produção de uma política pública. É muito difícil. A gente critica a política, a gente critica o político, mas a sociedade às vezes coloca o político no lugar aonde a gente quer criticá-lo. Produzir um edital público de forma tão republicana como a gente faz não resolve problemas imediatos das pessoas que às vezes só querem o seu projeto aprovado. A gente não faz esse caminho. E aí isso é muito difícil. E aí a gente entende que é difícil, mas é um voto conquistado. Então, se lá na frente eu precisar falar para você de quem são as pessoas com as quais eu vou confiar o meu voto,
ela não será uma representação de ordem pessoal minha. Vai ser do nosso segmento, da nossa linguagem, da militância do nosso trabalho. Então, eu prefiro ocupar esse lugar hoje na minha vida. Eu prefiro que as pessoas olhem para mim e entendam. Ah, então você não é candidato? Não, não sou. Mas a gente não é candidato aqui. Eu sou candidato todo dia. Por um exemplo, eu sou candidato a ser um agente público na Secretaria de Cultura em 2023. Eu sou candidato. E aí, se a gente está falando aqui hoje que vai ter uma eleição em 22 e que talvez o voto que a gente vai confiar a alguém vai determinar quem ocupará as pastas da cultura no nosso estado e no nosso país, significa que se a gente não caminha para olhar para esses parlamentares nesse segmento, eu estou perdendo a minha candidatura. Porque talvez eu não tenha a oportunidade, a confiança de um grupo político partidário para aderir à minha técnica de trabalho dentro desse grupo político. Então, eu sou candidato hoje a continuar trabalhando na Secretaria de Cultura. Por um acaso, porque eu posso não estar lá. Pode ser que em dado momento, assim como foi feito há poucos meses atrás, era mais importante que eu interrompesse o trabalho que estava fazendo lá, preparasse alguém e fosse desbravar no território 2 horas depois daquele lugar. E aí depois foi importante deixar aquela secretaria estruturada, políticas públicas estabelecidas e voltar para cá de novo. Eu sou candidato a estar a serviço do serviço público. E aí, nesse sentido, eu quero que a gente se mantenha conectado nas nossas redes sociais para que a gente possa tentar se inspirar em comungar das mesmas escolhas, acreditando que elas possam vir a ser as melhores. Olha, vou te falar, eu sou muito intuitiva. Verdade. Eu acho que a vida pública, ela causa muito medo, em alguns momentos muito horror até, mas ela é igualmente apaixonante. E eu acho que você está numa trajetória e daqui a uns anos a gente vai marcar esse um dedo de prosa. E a gente vai ver em que lugar você vai estar, porque eu vejo aí um caminho político para você. Mas isso é coisa da minha cabeça, coisa de intuição. Ô, Rômulo, olha, nosso tempo está estouradíssimo, mas ainda tem 3 perguntas que eu quero fazer. Agora, a Secretaria está com 5 editais abertos, neste momento. Tem 12 encerrados, né, que já tiveram suas inscrições encerradas, e nesse momento temos 5 de diferentes modalidades e segmentos. O que é que um fazedor de cultura, seja um produtor, um ator, um músico, tem que se atentar em rápidas palavras, assim? O que é que você tem que fazer de forma objetiva para conseguir conquistar um edital? Primeira coisa que todo produtor de cultura precisa estar atento é portfólio. A gente tem muita dificuldade de manter organizado o nosso portfólio. E você precisa entender que seu portfólio, por mais que a Joelma seja um sucesso da rede social hoje, por mais que a Joelma tenha muitos amigos que a conhecem, e muitas pessoas, elas precisam olhar aquilo que você disse e a comprovação do que você disse. Então, seu portfólio está escrito lá, seu currículo, e você tem que comprovar. Então, é muito importante guardar as suas comunicações, as suas notinhas com a data, com o período, e elaborar o seu bom portfólio, que o portfólio pontua, o portfólio dá credibilidade. Também faz parte do seu portfólio o seu histórico. Então, é aquele contratinho que você nunca ligou para guardar, aquela nota fiscal com o nome na descrição da produção. Isso tudo significa para comprovar anos de atuação que você tem. Segunda grande dica é você se ater ao que o edital que você está escrevendo está celebrando. Olhe para o objeto do edital. Olhe exatamente para aquilo. Se você está num edital com a linguagem XPTO, se é de arte pública, não adianta você contar muito do espetáculo que você está fazendo em cena. Não adianta você querer contar tudo a seu respeito, do seu projeto. Atenha-se a isso. Bote com clareza os seus objetivos. Aonde, como, com quem fará. Providencie as suas cartas de anuência. Elas são muito importantes. É importante a gente entender que se você está dizendo que a Fernanda Montenegro está no seu projeto, ela sabe que está no seu projeto. Porque se alguém está dizendo que a Fernanda Montenegro está no projeto
e você vai lá e aprova um projeto com a perspectiva da Fernanda Montenegro, que sentido faz isso? Isso nem é justo com quem está dizendo que a Joelma está na ficha técnica. Então, a anuência é muito importante. Também é muito importante, e nesses editais que a gente tem feito, a gente tem disponibilizado lá planilhas modelos, o orçamento. O edital agora do Retomada Cultural, ele fala de R$50 mil. E se a gente está falando de R$50 mil, a gente não está falando de até R$50 mil ou por volta de R$50 mil. Sua planilha orçamentária tem que estar com R$50 mil. Não é R$ 49.999, não é 50 mil e um centavo. Olhe para isso. Lá no edital que está publicado, baixe o edital e você vai ver exatamente quantos % de cada parte do seu projeto você pode gastar com esses R$50 mil. Quanto de pessoal, quanto de contratação de serviço, quanto para você enquanto proponente. Isso também é pontuado. Hoje, o seu projeto ele passa pela admissibilidade, que está ligado aos seus documentos, ligado aos seus preenchimentos, mas também está ligado à sua capacidade de elaborar um projeto na planilha orçamentária, no plano de distribuição, de você dizer o que você quer fazer. Não é só a ideia criativa, porque a gente é uma Secretaria de Cultura e por isso a gente está fazendo a questão da linguagem, mas a gente também é uma Secretaria de Economia Criativa. E aí vem técnica, vem o produtor se debruçar para isso. E eu costumo dizer, você é o ator, você é o cantor, você só toca o sax, você não quer saber disso? Vai para a rede, junta com outras pessoas. Não necessariamente você tem que ser o cara que escreve, o cara que faz a planilha orçamentária e sequer aquele cara que vai fazer a prestação de contas. Dedica o corpo técnico do seu time, divide e vai você separar o seu cachê para você brilhar artisticamente. Mas monta o seu grupo e preende o seu negócio criativo, porque ele é muito importante. Dicas preciosíssimas, ó, os fazedores de cultura aqui ligadíssimos, anotei, hein? Rômulo, para a gente terminar esse papo tão gostoso, eu vou te chamar mais vezes aqui, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu preparei um roteiro gigante. Vamos prosear mais. Deixa eu te falar, eu sempre... das nossas noites, pós-espetáculos, desmontando produções, tentando buscar um café com leite para conseguir ficar acordado até chegar em algum hotel para dormir em produções na capital paulista. Tem que ter esse momento aí depois. Menos chapa branca, hein? É isso aí. Ô, Rômulo, tem uma pergunta que eu sempre faço. É aqui, ó, a característica chave de um dedo de prosa, que é um sonho como profissional, um profissional das artes, né, que você é, e um sonho como cidadão brasileiro. Esses sonhos, eles estão muito associados, os dois. O sonho como profissional, eu acho que eu já revelei aqui. E ele não é um sonho meu, é um sonho para os outros, né? Eu sonho muito ainda que a gente tenha um teatro de capacidade profissional e com condições técnicas capazes de receber grandes espetáculos na Baixada Fluminense. Esse é um sonho profissional, mas também é um sonho para a sociedade brasileira, porque esse pode ser um grande protótipo de uma anunciação de acerto de política pública, em dizer que é possível, porque eu também quero dizer para os meus amigos produtores que tanto medo têm de vir para territórios como esse, disputam as plateias cariocas e que tem um espetáculo em cada esquina. O dia que você vier com seu espetáculo para esse lugar, você vai ver o que é uma plateia de um território periférico. Aquele que, sim, talvez tenha que pagar um valor menor na sua bilheteria, mas, sim, vai ser a plateia que os olhos mais vão brilhar, que mais vai interagir com o seu espetáculo, que mais vai celebrar a sua produção e que, de fato, vai efetivamente lidar com essa rede do dia de hoje, que vai marcar você em todas as hashtags, que vai te curtir e que você vai marcar a vida e a história dessa pessoa, que é o papel transformador da arte. Então, o meu sonho para a sociedade é que arte e cultura sejam um direito garantido, assegurado, nas suas múltiplas formas. E que, de fato, a gente não tenha nenhuma sorte de preconceito, nem numa questão social, nem numa questão étnica, nem numa questão religiosa, e nem tampouco numa questão territorial. Que todos nós temos direito à arte e à cultura. Isso aí. Meu amigo querido, muito, muito grata. Hoje é o último Um Dedo de Prosa de 2021.
Então, quero que você deixe um recado aqui, o que você quiser, mande beijo, deixe sua mensagem de final de ano para quem está aqui conosco, para quem vai nos ver depois no feed do Instagram, no YouTube, no Facebook. Então, deixa sua mensagem aqui para a gente. Está em sintonia, nossas árvores estão, ó, na mesma direção. Aonde a minha árvore terminou no enquadramento, a sua árvore continuou. Olha que barato. E nem foi aqui é uma mini árvore. Está no topo da nossa árvore natalina. Eu estou aqui nesse cantinho especial da minha casa, onde a gente tem aqui instrumento musical que meus filhos estão experimentando, onde a gente tem essa figura, né, simbólica desse período natalino, um ano muito difícil. E aí a minha mensagem para todos é que resistamos, né? Esperançar seria a palavra. Não é mais ter esperança, não é mais desejar esperança, é esperançar. É esperançar no sentido do presente, no sentido permanente. Então, eu peço muito que Deus abençoe ao lado de cada um de vocês que estão aqui, que possa nos dar segurança sanitária, condições emocionais. Eu, por um exemplo, tenho vivido tempos difíceis nesse campo, porque não é fácil a gente superar tantas mazelas do dia a dia e dar conta de ver tanta coisa acontecendo e segurar a onda emocional. Não é fácil para a gente, não é fácil para mim, não é fácil para vocês. E a gente precisa pedir para que Deus abençoe a cada mente humana que está aqui presente, aos nossos corpos físicos, ao lado de cada um, que a gente tenha um final de ano abençoado. Hoje já sendo possível se abraçar, hoje já sendo possível falar mais perto, e que a gente tenha um ano de retomada em que a arte possa continuar contribuindo para salvar o nosso entendimento, para salvar a nossa paz, para salvar as nossas almas, o nosso dia a dia, e que a gente muito em breve possa se encontrar para fora dessa bolha que é tão determinante, faz com que joelmas aconteçam, mas que também nos aprisionou e que a gente precisa sair desse campo virtual e se esbarrar nas nossas coxias, na fila dos nossos teatros, dos nossos espetáculos, nas nossas plateias, nas nossas militâncias. Então é isso que a gente deseja para todo mundo. Um ano que vem por aí, cheio de decisões a se tomar. Então, que tenhamos forças e capacidade para tomar decisões corretas e que a gente consiga mudar a realidade do nosso país e do nosso estado. É isso aí. Meu querido, Feliz Natal para você, para sua família. Muita saúde acima de qualquer coisa. Força e coragem. Que Deus abençoe a sua família. Muito grata pela generosidade e disponibilidade de estar aqui com a gente. Um Dedo de Prosa agradece demais. Espero te encontrar em breve aí na vida, lutando pela cultura do nosso estado, que já considero um pouco meu, porque estou aqui há 20 anos. E é isso. Obrigada, Rômulo. Beijo, Joel. Uma oportunidade para todos nós aí na frente. E até breve. Beijo a todos os amigos queridos, comuns e não comuns que estão aqui. E quem não for comum vai virar agora aqui na nossa rede social. Sem dúvida. Um beijo. Tchau. Ai, gente, olha que delícia de prosa. Essa foi Um Dedo de Prosa com o chefe de gabinete da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, produtor cultural, um apaixonado pelas artes, Rômulo Salles. Salles, muito obrigada. Um beijo. Olha aí, gente, que orgulho dessa prosa, esse espaço aqui onde a gente fala de arte, cultura, entretenimento, saúde, porque a gente já falou de saúde aqui, a gente já falou de comportamento. Durante todo esse ano de 2021, a gente trouxe diferentes artistas, diferentes profissionais, com pautas que dialogam com os anseios da sociedade. Eu estou muito grata por essa prosa que a gente está fechando o ano de 2021, com esse cara tão especial, um trabalhador da cultura, Rômulo Salles. E quero deixar aqui meu agradecimento a todos os convidados que durante 2021 estiveram aqui com a gente, né? Tecendo esse espaço tão importante para mim. E eu espero fazer um pouquinho de diferença na vida de todo mundo que nos assiste. Se não
não ao vivo, mas depois no feed do Instagram, Facebook, YouTube. Quero agradecer demais ao meu parceiro Dani Vaz, pelo nosso quadro Tricotando com Dani Vaz. Quero agradecer ao meu produtor e namorado Samuel Belo, responsável pelos teasers, pelas artes, pela divulgação. Muito obrigada, gente. Ó, a todos vocês, um Feliz Natal. Um Natal de muita saúde, de paz, de compreensão. Que as luzes do Natal, elas permaneçam durante todo o ano de 2022. Que a alegria dessa noite, ela possa perdurar todo o nosso ano. Muito obrigada pela presença, pela torcida, pelos comentários, pela participação. E Um Dedo de Prosa volta em 2022 e eu conto com vocês. Um beijo, gente. Feliz Natal, feliz 2022. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal da Moda Maria. Beijo a todos que estiveram aqui. Beijo. Feliz Natal, gente.